tem outra questão, que eu vivenciei isso e foi muito triste para a vida da Maria Fernanda, e ela lembra desse episódio, de algumas famílias fazerem impressão de que seu filho atrapalha o meu filho na escola. E aí ela passou por isso também. O que é o TOD? Para as pessoas poderem... Poderem entender aí. O transtorno opositor desafiador, né? O TOD, ele é um transtorno que é emocional, que ele traz prejuízos para a criança por uma questão de oposição e desafio às figuras de autoridade, né? Então, ele pode ser leve, moderado ou severo, mas isso não diz que o leve é fácil, né? Ele pode acontecer com uma única figura de autoridade ou com outras figuras de autoridade. O TOD, ele pode estar comórbido com outros transtornos, né? Mas ele traz prejuízos para a criança porque a criança ela não consegue tolerar frustrações, ela não tem organização da emoção, e não é só o negativo, é a emoção positiva também, porque ela vai às vezes da frustração para a euforia de forma desorganizada. Muito rápido. É a desregulação emocional mesmo, né? Uma coisa de você não saber regular a emoção. Ela não dá conta. E tem aquela característica de pensar depois, né? Ele pensa e se arrepende e entra num sentimento de culpa, de pedir perdão a toda hora. Eu não queria ser assim, eu não quero ser assim, eu não sei por que eu agi assim, por que eu tô chorando. Então, enquanto as crianças típicas das minhas amigas tinham suas frustrações também, porque é natural, e aí acho que vem aquela grande confusão. A minha, e durava lá 20 minutos, meia hora, um colo, um carinho, né, aquilo um acesso... aconchegando, abrandando. A minha filha não, às vezes ela passava 3 horas ali muito frustrada e eu tentando várias vezes fazer aquela aproximação, aquela, né, vem cá, meu amor, não, e sim, agora eu quero, agora eu não quero mais, até vir aquela exaustão. Sair do pico da crise emocional de uma criança que tem TOD é exaustivo. E você sente que quando passa a crise, essa criança, ela tá ali, chega a estar molinha, assim, desgastada, quietinha. Eu chamo de ressaca moral isso. A criança tem uma ressaca moral que é algo, assim, de entristecer. Você olha para ela e você vê o sofrimento da criança. Exaustão dela. Nossa, é demais, assim. E a tristeza junto, né? Você percebe. Eu percebi isso claramente na minha filha. Ela tinha... E ela tinha medo de perder o nosso amor. Então, ela falava, eu te amo, mamãe. Escrevia, eu te amo muito, assim, do jeitinho dela. Hoje em dia ela faz cartas lindas. Me ajuda, me ajuda. Eu quero mudar, mamãe. Mas é muito difícil, né? Porque o que acontece com 7 anos também? A criança tem que dar conta emocionalmente da sua demanda interna e da demanda externa, que é a alfabetização. Então, ela precisa aprender a ler, ela precisa aprender a escrever, ela tem que fazer conta, ela tem que elaborar, ela tem que respeitar o coleguinha, ela tem que prestar atenção na aula, ela tem que organizar material. E tudo isso... Junto com as outras comorbidadezinhas que ela tinha, vinha a frustração, a tristeza, a cobrança social em cima dela. E o despreparo da sociedade. Exatamente. Né? Porque eu acho que esse que aí vem pior, porque você está numa sala com 13, 14 alunos numa escola particular de ensino infantil, ou você pega uma outra sala com 30 alunos, e os professores também, eles não sabem o que tem que fazer ali com essa neurodiversidade. Com certeza. E é um despreparo. E também tem outra questão, que eu vivenciei isso e foi muito triste para a vida da Maria Fernanda, e ela lembra desse episódio, de algumas famílias fazerem impressão de que seu filho atrapalha o meu filho na escola. Isso é bem comum. Né? E aí ela passou por isso também, né? E então era muito triste todo esse período, né? Então quando veio esse diagnóstico, eu fiquei muito desesperada. Mas o que me fez mudar e entrar na orientação parental, que aí eu fui buscar uma outra orientadora parental, que eu falava assim, eu quero uma para mim. Falei, Paulo, vamos separar? Eu caso com ela vai ser minha orientadora parental, minha esposa, você vai ali, porque assim, eu preciso de alguém todo dia aqui me ajudando, né? Para que você entendesse Não, e aquele ela olhar de fora. Estava estudando você tudo aquilo. Mais, né? Eu não me conformava, mas o que fez eu virar a chave para o aprendizado foi uma pessoa totalmente leiga, curiosa, diria, que falou assim, nossa, porque eu comecei a falar de forma velada, com vergonha, muita vergonha, que minha filha tinha alguma coisa mental, de saúde mental. Eu não tinha o termo neurodivergente ainda. Falei, ela tem um transtorno que chama TOD, né? TOD? Então você se prepara, porque você vai visitar a sua filha na cadeia. Meu Deus. Ela falou Cada isso. hora.
Eu falei, como assim? Ela falou, não tem cura. E ela vai transgredir, aquele tipo de pessoa que ou vai roubar, ou vai matar, ou vai não sei o quê. Que aí é antissocial, que não tem nada a ver. Eu acho que ela confundiu um pouco. Mas então, é a falta de informação. Total. Né? Ela fez uma feijoada. Exato. Botou ali os sintomas afins e fez uma feijoada e serviu a feijoada. Eu lembro que eu fiquei, assim, muito chocada com isso. Eu falei, não, eu não nasci para ser uma mãe de uma filha que vai para cadeia e a Maria Fernanda não vai para cadeia. Eu vou garantir isso para Maria Fernanda. Isso foi a tua motivação. Né? Nossa Senhora, mas acho que aquela mulher a te mover. Me transformou no demônio da Tasmânia. Entendi. O melhor remédio se chama mãe e amor, né? Eu falei, eu acho que sim. Falei, não, Maria Fernanda não vai para cadeia. E não, ela não vai ser essa estatística que eles estão falando. E eu falei para o Paulo, ninguém vai me segurar. E se eu tiver que desagradar alguém, eu vou desagradar a sociedade. Não vai ser a Maria Fernanda. Eu vou fazer tudo que eu puder. E desde então eu não parei. Aí eu fui para uma orientadora parental. Uma amiga minha falou assim, Andréia, conversa com essa pessoa aqui, que é a Cláudia. Aí eu fui, marquei com a Cláudia. A Cláudia me acompanhou por mais de 2 anos, todas as semanas. Eu tinha um caderno, eu anotava. Dia tal hora, aconteceu esse comportamento. O que estava acontecendo antes? O que estava acontecendo depois? O que ela queria? Como que eu respondi para ela? Eu tinha estava montando o xadrez, né? Você estava montando quebra-cabeça de todos os gatilhos, de todos os fatores que pudessem ser previsíveis essa desregulação. Eu falava, Cláudia, ela aconteceu isso. O que eu fiz de errado, Cláudia? Me fala o que eu podia ter feito nessa situação. Como eu podia ter conversado com ela? E ela falava isso. Aí um dia eu falei, eu não aguento mais os embates, porque a gente fica ali. Ela falou, Andréia, você não é árvore. Se ela estiver entrando em embate com você, pede licença e fala, minha filha, acabou, nós não vamos discutir, tô indo pro meu quarto, esfriar a minha cabeça e daqui a pouco a gente volta a conversar. E eu lembrava sempre disso, quando a gente começava nos episódios, porque ela já estava em TCC, já tinha voltado para o psiquiatra, ele já tinha medicado, ela tinha entrado com uma medicação, e aí o embate continuava, porque não é bola mágica, né? Não é um pozinho do pirlim-pim-pim ali. Você estava ali retroalimentando aquele comportamento dela. Eu falava, não, eu preciso sair desse lugar, né? E aí a gente começou, então eu falava, eu não sou uma árvore, eu posso andar, eu posso sair, eu posso respirar. Quando ela tinha os episódios de desregulação que ela queria algo que a Cláudia também falava, Andréia, saúde e segurança não pode estar em risco. Agora, do restante, deixa acontecer, se desprende, né? Porque eu vinha de uma construção social estruturada na obediência. Sim. E aí eu queria reproduzir esse modelo que só estava dando errado, né? Não tinha condições, ladeira abaixo. E aí eu fui estudando e vai, beleza. E aí consegui entender algumas coisas sobre funcionamento e começou a dar certo. E aí eu falei, não, vou estudar sobre orientação familiar. Vou estudar sobre disciplina positiva, educação positiva, vou estudar sobre relações paternais, vou estudar sobre cérebro, o cérebro da criança, o cérebro do adolescente. Por que então isso está acontecendo? Então não adianta só eu ver o comportamento. Eu preciso entender o que está ali dentro que faz esses gatilhos e essas explosões. E exatamente, ia conversando com os terapeutas, ela, não, mas vem cá, me explica isso. Então ela fazia 3 semanas de terapia, 1 semana era minha. Agora você me explica isso. Agora você me fala, mas por que e nesse caso, mas por que ela está agindo assim? Me fala o que é controle inibitório. Me fala o que é isso, função executiva. E eu fui estudando.